Então, gente, a palavra de hoje é a mais prática de todas. Mas, se não é a mais importante, está no mesmo nível de importância da que é mais importante aos olhos de Deus. Ela é muito importante. Eu quero que você absorva, receba, aprenda e, sobretudo, que você coloque em prática o que você vai ouvir hoje. Todo mundo quer ser honrado, sim ou não? Quando você constitui uma família, você casa com uma mulher, quer dividir a vida com ela para a vida toda, o que você espera dela? Que ela te honre, não é isso? Se você é uma mulher e casa, o que você espera do seu marido? Que ele te honre. Quando você tem filhos, você espera que os seus filhos te honrem. Quando você trabalha, você espera que o seu trabalho seja motivo de honra para você. Mas a grande verdade é que nós temos visto em todos esses meios muita desonra. E eu queria te dizer hoje que uma das melhores maneiras, ou talvez a principal delas, de você encontrar honra na tua vida, é você encontrar a missão para a qual você foi criado. Por que você existe, você sabe? O que torna você uma pessoa singular? O que faz de você uma pessoa importante no ambiente que você vive? A ponto de você entender que se você não existisse, aquele ambiente estaria prejudicado. Se você ainda não entendeu qual é a razão da tua vida, o motivo, a missão de Deus ter te criado, você ainda não entendeu o porquê você não tem honra, muitas vezes. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, é um texto que relata a criação do homem, e o texto diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus criou todos os animais, mas os que dominam a terra não são os mais fortes, não são os mais rápidos, mas é a criatura mais frágil de todas elas, o ser humano. Deus criou o homem para que ele se multiplicasse, para que ele enchesse a terra e para que ele dominasse a terra. E para isso Deus deu para ele não somente uma missão, mas também dons e capacidades. E hoje, o que eu quero dizer a vocês, queridos, que você vai encontrar honra na sua vida quando você encontra a missão, a razão por que Deus te criou. Você vai receber honra. E talvez você esteja perguntando aí: mas pastor, como é que eu vou saber qual é a minha missão? Eu estou vivendo a minha vida, eu não sei qual que é a minha missão. Hoje, o meu dever aqui é te dar algumas dicas de como você vai descobrir sua missão. Porque quando você a descobre e a exerce, você vai ser uma pessoa honrada. Obrigado, Senhor, pela chuva. Primeira dica que eu quero dizer para você é que a sua missão está ligada aos problemas que você resolve. Eu já tenho dito isso, mas é importante repetir. Tem gente que gosta de fugir de problemas. Você é o tipo de gente que foge de problemas? Quantos gostam de fugir de problemas? Pois é, meu querido. Se você fugir dos seus problemas, você nunca vai ser honrado. Porque Deus te criou para resolver problemas. Você foi criado por Deus para resolver problemas. Aliás, os problemas são catalisadores de criatividade. Quando você tem um problema grande, você vai
tentar descobrir um jeito de resolver. E nessa hora que a criatividade acaba vindo à tona, e você, quando cria algo novo, se torna uma pessoa honrada. Você quer ver como eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como eu estou certo. Se você tem um problema de carro, teu carro quebrou, você chama quem? Mecânicos resolvem problemas de mecânica. Se você tem problemas de dor de dente, você procura quem? Se você tem um problema de saúde, você procura quem? Se você tem um problema legal, você procura quem? Advogados. Todos nós valemos pelos problemas que nós resolvemos. Pais resolvem problemas existenciais. Você está aqui hoje porque seu pai fez amor com a sua mãe. Os pais também, eles existem para resolver problemas emocionais. A mãe, o pai cuidam, nutrem. E até quando eles deixam de ser tão necessários, eles continuam a vida inteira sendo necessários emocionalmente. Amém ou não? Porque na vida a gente tem tanta gente que nos critica, que tenta nos passar para trás, que como é bom, né? Ter pai e mãe, para onde você sabe que você vai poder voltar sempre. Então as pessoas, na verdade, existem para resolver problemas. Então a primeira dica que eu quero te dar, você quer saber como você vai descobrir a tua missão? Tem muito a ver com os problemas que você resolve. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10, Deus está chamando Jeremias para ser um profeta. E olha o diálogo que ele tem com Deus. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constitui sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus tinha uma missão para Jeremias. Jeremias não queria cumpri-la. Ele não sentia que ele era preparado para aquilo. Mas Deus fala: meu querido, muito antes de você ser formado, eu já tinha determinado o que você ia ser. Deus me mandou dizer para você que você não é fruto do acaso. Você é criatura de Deus e foi criado para um propósito muito antes de você ser formado. Então não tem ninguém aqui que seja banal, que seja dispensável, que seja descartado. Talvez você ainda não tenha descoberto a missão de Deus para a tua vida. E talvez ainda você não seja uma pessoa que faça diferença. Mas Deus está te dizendo hoje que Ele tem um chamado, uma missão e um propósito para você fazer diferença na vida. E quando você fizer diferença na vida, o resultado disso será honra. Deus tem um chamado para você. Você precisa descobrir qual é. Primeiro Deus revela a missão. Talvez Ele não tenha te revelado ainda, mas se você o buscar, Ele vai revelar. Depois, quando Jeremias começa a argumentar, dizendo: mas eu sou criança. Não diga que você é criança, porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Aonde eu te mandar isso, você irá. Eu serei contigo. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Amém ou não? Quando Deus comissiona, Ele capacita. Deus não precisa de gente aí que se sente capacitada. Ele precisa de gente disponível. Você está disponível? Deus vai te ajudar, meu querido. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Este texto é um texto que o apóstolo João está tendo uma visão. Ele retrata
o que está sendo cantado no céu. Na verdade é um hino de adoração a Deus e de honra a Deus, por aquilo que Ele é, o que o texto diz. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O apóstolo João está dizendo que Deus é digno de louvor e de honra e de glória, por quê? Por quê, irmãos? Porque Ele criou todas as coisas, sim ou não? Veja, a Bíblia está dizendo que Deus recebe honra por algo que Ele faz. Quantos aqui glorificam a Deus por existirem? Quantos aqui glorificam a Deus pela natureza? Quando você vai a um lugar belo e vê, você não tem vontade de glorificar a Deus? Quando você ouve uma música muito linda, você não tem vontade de glorificar a Deus? Por quê? Porque todas essas coisas foram feitura das suas mãos. Amém. Agora, se a Bíblia diz que o próprio Deus é glorificado e honrado por aquilo que Ele fez, Deus está te dizendo hoje que você encontrará honra quando você cumprir a tua missão. Porque quando você, é a mesma coisa, você, imagine que você chega um piano na tua casa. Uma pessoa, um índio do meio do mato, nunca viu o piano. Ele olha, o piano está trancado. Ele tem chave, mas nunca viu a chave para abrir. Pode passar a vida inteira do lado do piano e não descobrir para que o piano existe. Qual o resultado disso? Não vai usufruir da beleza do instrumento tocado. Amém ou não? Querido, se você não descobrir a beleza do chamado de Deus para a tua vida, você vai ser subavaliado. Você vai ser uma pessoa que vai passar pela vida sem experimentar a exuberância de Deus para você. Deus tem algo para você em que você vai experimentar a exuberância de Deus na tua vida. Amém ou não? É a tua missão, é o teu chamado. E é muito importante você entender que a honra só virá quando você passar por isso. Essa semana eu recebi um testemunho de uma pessoa no Facebook. No Facebook vem umas fotozinhas tão pequenas que você não consegue enxergar quem é a pessoa, né? Mas a pessoa estava lá, talvez até ele esteja aqui, se estiver, levanta a mão. Porque ele disse que iria vir me visitar. Ele fez a seguinte pergunta para mim: escuta, pastor Lamartine, por acaso, há muitos anos atrás, você trabalhou como inspetor de alunos numa escola municipal de São Paulo, e deu o nome da escola, Castro Alves? Se a resposta é sim, que ano foi? Aí eu respondi para ele: sim, sou eu mesmo. Trabalhei na escola Castro Alves como bedel dos anos 81 a 83. Ele falou assim: então eu quero te dizer que você, um dia, eu era aluno, eu te procurei, pedi que você conversasse comigo e você orou por mim. Eu estava passando um problema gravíssimo na minha casa. E eu quero te dizer que eu estou seguindo a Jesus e sou pastor hoje. E eu quero um dia visitar a tua igreja. Tremendo. Mas, irmãos, mais de 30 anos para ver um testemunho desse. E eu me lembro que quando eu ia naquela escola, eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu não sabia. Eu estava lá, achando que eu era um péssimo bedel, mas eu estava sendo usado para o propósito que Deus me chamou. E aquela pessoa com quem eu falei e por quem eu orei, hoje é um pastor. E ele disse: eu vou te visitar, eu quero te dar um abraço pessoalmente. Para mim, eu ganhei o dia. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu estou no lugar que Deus tinha para mim. E como é gostoso você saber que a missão que Deus te deu, você está cumprindo. Querido, isso é para você também. E quando você está no centro da vontade de Deus, e você descobriu a sua missão, e está cumprindo a sua missão, você vai ser honrado, onde você estiver. Amém? Deus quer que você cumpra a sua missão. E diga: e quando você cumpri-la, vai ser muito honrado.
A segunda dica que eu quero dar para vocês, para você descobrir qual é a sua missão, é a seguinte: a sua missão faz de você uma recompensa para alguém. Tem gente que pega essas duas dicas ao contrário, né? Ela se torna um problema e não resolve o problema. Ela quer uma recompensa e não quer se tornar uma recompensa. Quantos aqui querem que a sua esposa te honre? Sejam maridos que sejam recompensa para ela. Minha mulher está aqui, né, porque diz que tem um pastor que pregava, né, sobre família, e um dia a mulher trouxe a mudança inteira para a igreja. E ele falou: o que está acontecendo? Não, eu vou mudar para a igreja, porque o marido lá de casa é diferente desse que está aqui pregando. Mas eu dou graças a Deus porque a minha mulher disse que eu sou uma grande recompensa para ela. Todo dia ela fala que me ama, que eu sou maravilhoso, que eu sou o melhor marido do mundo, que eu sou o mais lindo do mundo. Eu não acredito, né? Mas de uma coisa eu sei, que eu sou uma recompensa para ela, como ela é para mim. Sabe, querido, se você lidar com a pessoa, todas as pessoas da sua vida. Quantos aqui tem um amigo muito chegado? Amigo para valer, desse que você fala, eu posso contar tudo. Você tem isso? Essa pessoa é uma recompensa para você. Porque tem muita gente que, se você contar isso aqui da tua fraqueza, vai multiplicar por 1000 e vai te detonar. É ou não é? Não, pastor, eu estava só compartilhando para orar. Mentira. Quando alguém conta para você uma fraqueza, é para você morrer e levar para o túmulo, meu irmão. Porque a amizade é uma coisa preciosa. E o amigo, ele é mais chegado do que o irmão. Então, seja você uma recompensa para alguém. Seja como amigo, seja como filho, seja como marido, seja como esposa, seja como um trabalhador. Se você entender esse princípio, você vai ser honrado onde você estiver. Amém? Por exemplo, eu quero dar alguns exemplos para você. O povo de Israel precisava de um libertador. Quem foi a recompensa de Israel? Moisés. Sim ou não? Ele não queria ir, ele não se sentia capaz, mas ele foi. E Deus usou. Mais uma ilustração do povo de Israel. O povo de Israel precisava de um guerreiro para derrotar Golias. O próprio rei não tinha coragem. Quem que se levantou como uma recompensa? Davi. Agora deixa eu perguntar para vocês. Moisés foi honrado? Sim ou não, irmãos? Davi foi honrado? Por quê? Porque ele foi a recompensa do povo. E a Bíblia diz que quando Davi saía para guerrear e ele voltava, as mulheres cantavam: Saul matou os milhares, Davi aos 10 milhares. Provavelmente eles matavam a mesma coisa. Só que Davi era o herói. Porque Davi foi quem se apresentou na hora mais difícil. Pare de reclamar da vida. Pare de falar dos seus problemas. Seja você uma pessoa que resolve o problema dos outros. Pare de olhar para os seus problemas e olha para o outro. Que Deus vai te levantar e você vai se tornar uma recompensa para alguém. Amém ou não? E não um causador de problemas. O povo do Egito estava com um problema de seca, de falta de comida. Quem foi a recompensa? José. Vocês sabem que a história fala que foi no Egito que foi criado o processo da silagem, de armazenar grãos, num lugar que não tem umidade para que não se perca. Sabe quem inventou isso? Foi Deus. Sabe para quem ele deu essa ideia? Para José. Isso está na história. Safenatos Paneia, ele foi chamado de Salvador do mundo. Por quê? Porque veio com uma ideia brilhante que resolveu o problema da fome, não só dos egípcios, mas de todas as nações circunvizinhas. Você quer ser honrado? Seja uma recompensa para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu chefe, onde quer que você esteja. Os seus dons são uma recompensa para alguém, sim ou não? Quando você tem uma habilidade e você faz muito bem uma coisa,
as pessoas são abençoadas. Não é? Eu me lembro que uma pessoa veio falar para mim que tinha chamado para ser adoradora. E eu, de uma maneira bem simples, eu falei, então tá bom, canta alguma coisa para eu ver. Ela cantou 2 compassos, eu falei, adora em casa. Você pode adorar, na igreja você pode, mas canta baixinho, porque se a pessoa estiver do seu lado, vai ficar irritada. Você sabe que italiano aumenta as coisas, né? Com ela eu falei bem mais brando. Mas falei a verdade, quando você tem um dom, esse dom abençoa alguém. Sim ou não? Por exemplo, você pega um Neymar. Ele joga futebol, parece que fácil, não parece? Por que os outros não fazem igual? É um dom. Quando alguém tem um dom, abençoa quem está perto. Você tem um dom de Deus, ou muitos dons de Deus. Você só precisa descobrir quais são e fazer de você uma recompensa para quem está perto de você. Amém ou não? Pessoas que se tornam recompensas são pessoas amadas, são pessoas admiradas, são pessoas procuradas. Pessoas que causam problemas são pessoas das quais todo mundo foge. Mas quando você descobre qual é o seu dom e o seu chamado, você se torna uma recompensa. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas então acho que eu não descobri ainda qual é a minha missão. Tem alguém que tem coragem aqui para dizer que ainda não descobriu exatamente a sua missão? Não é nem um pecado não, levante a tua mão. Eu quero que você tenha convicção de uma coisa. Deus não criou ninguém sem uma missão. Está me entendendo? Não tem ninguém aqui que não tenha um propósito. Hoje a tua tarefa de casa, quando for para casa, é orar a Deus e falar, Senhor, eu quero descobrir qual é a minha missão. Eu quero viver segundo o teu propósito para mim. Amém? A terceira dica que eu quero dar para vocês, e essa é muito importante, diga assim, a sua missão não é fruto da sua escolha, mas da sua descoberta. De novo, diga, a minha missão não é fruto da minha escolha, mas da minha descoberta. Por quê, querido? Porque na verdade, existem áreas que todo mundo quer ser empresário. Mas nem todo mundo foi chamado para ser empresário. Se você não tiver coragem, sendo porque para ser empresário, principalmente no Brasil, o cara tem que ser muito macho. Não é fácil você tentar abrir um negócio num lugar onde ninguém te ajuda, o país não te ajuda. Os fiscais que deveriam ajudar, não, eles vêm para te matar. Eles vão na jugular. Não é isso? Então, mas se você não tem têmpera para aguentar isso, se não tem sonho, se não tem paixão, se não tem uma ideia, se não tem uma convicção, meu querido, você não vai ser empresário. É melhor você procurar outra área. Agora, tem gente que nasce com a convicção de que é um empresário. Desde pequenininho já começa a vender, trocar, não é? A tua missão tem a ver com a tua chamada, com a tua profissão, mas tem a ver também com a pessoa com quem você casa, com os teus amigos, com a igreja que você frequenta. Tudo isso está envolvido a missão de Deus para a tua vida. Agora, você precisa descobrir, não é o que você deseja, é o que você descobre. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 11, a palavra diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam a Deus? Deus tem coisa preparada para você. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tem muita gente que cita esse texto falando do céu. O texto não está falando do céu, está falando da terra.
Lá no céu o Espírito Santo não vai te revelar, não precisa te revelar nada, meu irmão. Lá no céu você vai descobrir tudo lá. O que Deus está falando aqui é que Deus tem coisas preparadas para você aqui nesta terra. E que você ainda não discerniu, que você não ainda descobriu, mas que o Espírito Santo vai te revelar. E essas coisas são inefáveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Queridos, nem nos melhores sonhos do meu pai, ele imaginou que eu ia ser pastor. Com 5 anos de idade, olha que coisa interessante. Lá na igreja metodista de Olímpia, eles fizeram um culto em que as crianças iam dirigir o culto. E eu com 5 anos de idade eu já tocava piano, já tocava bem até. Então o normal era eu dizer, eu quero ser o pianista, ou o que vai louvar. Eu levantei e pulei na frente e falei, eu vou ser o pastor. Eu me lembro do pastor de púlpito falando. Era uma igreja bem pequenininha, devia ter umas 100 pessoas. Ele falou assim, a igreja metodista começou com John Wesley e vai acabar com Lamartine Pozzella. Uma palavra encorajadora, por isso que eu não sou metodista. Vai ficar na conta dele, estou brincando. Mas ele não imaginava, por quê? Porque eu era de todos os meninos lá o mais traquina. O meu avô era o ancião da igreja, então às vezes, enquanto estava no louvor, eu estava lá, pulando, cantando. Quando começava o culto, eu ia para a porta da igreja. Ficava sentado na escada, xingando todo mundo que passava. Ó, seu filho da... E eu lembro até hoje do meu avô falando para minha mãe, você tem que dar um jeito nesse menino. O meu próprio pai falou para mim muitas vezes, falava para minha mãezinha, esse menino vai virar bandido. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Sabe, querido, talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não serve para nada, que você não tem jeito para nada, que você já pisou tanto na bola que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ainda é tempo de você entrar no propósito de Deus e cumprir o propósito de Deus na tua vida e ser muito honrado, porque esse é o propósito de Deus para a tua vida, amém ou não? Só que não tem a ver com o que você decide, com o que você deseja, com o que você escolhe. Porque a sua missão é fruto da sua descoberta. E o Espírito Santo é quem pode revelar isso na sua vida. Amém ou não? A palavra de Deus diz que os nossos dons e talentos são diversos. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, a Bíblia diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção de fé, se ministério ou serviço, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce com misericórdia, com alegria. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, mas a uns Ele deu um dom tal, a outros Ele deu outro dom. A sua missão está diretamente ligada ao dom que você recebeu. Se você é uma pessoa que tem chamado para o ministério, meu querido, o dom de falar vai se desabrochar na tua vida. Sim ou não? Se você tem o chamado para ser um advogado, e você não gosta de ler, não gosta de estudar, você vai ter que desabrochar o dom da inteligência, da esperteza, da capacidade de compreender um texto, porque se você não tiver isso, não, eu não gosto de ler, então não pode lidar com leis. Sim ou não? Se você quer ser médico, mas tem medo de sangue, vai pegar na aula de anatomia, vai vomitar, tchau, vaza, escolhe outra coisa.
As meninas do Ronald tiraram já brevet que fala para pilotar aqueles jatões. Já pensou? Fica de pé, por favor. Já pensou se entrar num avião com duas gatas dessas? Hein? As duas. O Ronald, que também é piloto, influenciou a família, né? Deus abençoe. Imagina se elas tivessem medo de avião, de altura. A tua missão tem a ver com os teus dons. Os teus dons trazem capacitações. E querido, quando você descobre a tua missão e você desenvolve os seus dons, você chega no nível da excelência. E quando há excelência, há honra para Deus e para você também, e diante dos homens. Sabe qual é a consequência disso? Prosperidade financeira. Por quê? Porque as pessoas honram. A própria palavra honra, no original, kavod, representava peso em ouro. Se você for procurar um médico para operar um problema que você tem, você procura quem? O melhor, ou o especialista, ou o genérico que nunca viu aquilo? Especialista. Bom, mediano ou ruim? Melhor sempre custa mais caro. Está me entendendo? Quando você cumpre a missão que Deus tem para você, com excelência, a glória, em primeiro lugar, é dele. Mas o resultado disso é que as pessoas te honrarão de todas as maneiras. Amém? Descobrir qual é o seu chamado é a coisa mais importante. Porque Deus, Ele não tem só um propósito para você. Ele tem diversos propósitos na sua vida. Você tem um propósito para com a sua família, para com seus filhos, para com a tua esposa. Você tem um propósito para as pessoas com as quais você trabalha. Você tem um propósito como cristão. Como cristão você tem um dom espiritual. E esse dom espiritual sendo usado vai redundar em salvação, em libertação. Ou seja, Deus tem para você um chamado, uma missão. Você é uma pessoa extremamente complexa. Querido, você tem muito mais capacidades do que você jamais sonhou. Quando a palavra diz que Deus preparou coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. A Bíblia está dizendo que aqui nesta terra você pode fazer a diferença. Deus tem uma missão para você. E através dessa missão, o nome dele será glorificado. E você receberá muita honra de Deus e dos homens. Porque a palavra de Deus diz: a quem honra, honra. A quem honra, a honra. Você quer ser honrado, querido? Então eu vou te dar a última dica para a gente orar. Seja uma pessoa digna. Trate os outros com honra e dignidade. Não desonre as pessoas. Não desonre. Nós somos humanos, nós somos falhos. Errou, volta atrás, peça perdão. Errar é do homem. O levantar é de Deus, amém ou não? Porque se alguém aqui tivesse que não errar nunca para chegar a receber a honra de Deus, não ia sobrar um, meu querido. Sim ou não? Agora, se nós somos homens o suficiente para errar, temos que ser homens e mulheres, para as mulheres, o suficiente para reconhecer o erro e começar de novo. Amém? Até os homens, até os ímpios, quando percebem humildade para reconhecer os erros e para dizer: eu errei, mas eu quero consertar. E eu quero terminar a minha palavra dizendo para você que muitas pessoas que Deus chamou não se sentiram capazes. Moisés nasceu para ser um libertador. E quando Deus o chamou, por causa de um grave erro que ele tinha cometido na hora errada,
ele tentou fazer do jeito dele. Ele achou que não tinha mais jeito para a vida dele. Mas quando ele achou que não tinha mais nenhum jeito, que ele já estava com 80 anos, Deus fala: vai e liberta o meu povo. E ele foi, e Deus o usou, e ele se tornou um homem honrado até hoje, mais de 3.500 anos depois. Jeremias, quando foi chamado para ser um grande profeta nas nações, disse: eu sou criança, eu sou menino, eu sou fraco. E Deus disse: não diga que eu sou fraco. Deus está dizendo para você hoje: eu te chamei, não diga que você não pode, porque onde eu te mandar você vai. O que eu te mandar fazer, você vai fazer. O que eu te mandar falar, você vai falar. Amém ou não? Deus só está procurando gente disponível para estar nas mãos de Deus. Trate as pessoas com honra. Os que estão acima de você, com honra e respeito. Os que estão iguais a você, com honra e cordialidade. Com os que estão abaixo de você, com honra e com misericórdia e com graça. Este é o caminho de que se criar uma rede. E queridos, o Brasil é uma nação de grande potencial. O mundo reconhece isso. Nós só precisamos aprender a honrar mais. Honrar as autoridades, honrar as pessoas que são colocadas sobre nós. Não somos nós que vamos julgá-las. Deus julga. Amém ou não? O que nós temos que fazer é pedir a Deus: revela, Senhor, qual é o meu chamado. O que o Senhor tem para mim. E confiar que quem chamou é quem capacita. Amém? O acusador sempre vai apontar o dedo para o seu erro. A palavra Satã significa o acusador, o adversário. Deus não é o acusador. Deus é o Salvador. Talvez você não esteja cumprindo a tua missão, porque saiu do caminho, porque cometeu erros. Deus está te dizendo: os meus dons e a minha vocação são irrevogáveis. Se você quiser voltar, eu te recebo, e eu renovo com você minha aliança. Talvez você esteja dizendo: eu não estou pronto, eu não sou capaz. Mas Deus está te dizendo: eu chamo, eu capacito, eu ajudo. Talvez você não esteja cumprindo a sua missão, simplesmente porque você disse: eu não quero. E Deus está te dizendo hoje, meu querido: você nunca será honrado fora do propósito de Deus na sua vida. Você pode até sobreviver, mas você não vai viver na exuberância que Deus tem para você. Peça ao Espírito Santo que Ele te revele, que Ele te diga qual é o teu chamado. E ao descobrir o seu chamado, peça os dons e a capacitação. Porque aquilo que você não pode fazer na tua capacidade humana, o Espírito pode fazer e te capacitar. E aqui eu estou falando para pais, para maridos, para esposas. A honra começa dentro de casa. Esposa, se você quer ser honrada, honre o seu marido. Mesmo quando você vê nele defeitos de caráter verdadeiros. Mas a Bíblia diz que Deus te chamou para honrar o seu marido. Faça dele não o seu problema, mas a tua recompensa. Agradeça por quem ele é. E Deus vai transformá-lo naquilo que você deseja. Maridos, honre as suas esposas.
Sejam delicados com elas. Sejam amorosos. Façam-nas se sentir as princesas mais lindas, mesmo quando a idade vier, porque todos nós envelhecemos. Não dê a sua honra para ninguém mais. Maridos, deem as suas honras para suas esposas, para ninguém mais. Filhos, honrem os seus pais. Mesmo quando eles não forem perfeitos, porque eles não são. Mas são eles que Deus colocou nas suas vidas. Primeiro para te trazer ao mundo, depois para te alimentar, para te sustentar, para te abençoar a vida inteira. Honre os seus pais. Porque no envelhecimento, a gente vai se tornando menos necessário, mas não menos importante. E o filho que honra o seu pai, na velhice, vai receber a honra de Deus. Honre o teu patrão. Honre o teu cliente, fazendo o melhor por ele. Fazendo não só na frente, mas por trás. Honre os seus inimigos, sendo leais como adversários. Respeite e honre até os seus adversários, para que eles saibam que você é uma pessoa de honra. Honre os seus irmãos na igreja. Eles não são perfeitos, mas são as pessoas que Deus colocou na sua vida para você andar junto, e lá no céu você vai estar com eles. Mas sobretudo honre o nome de Deus, procurando andar em obediência à sua palavra. Voltando atrás, quando você erra, se arrependendo e corrigindo os erros. Esse é o caminho da honra. E Deus está à procura de pessoas que o honrem acima de tudo. Como eu disse, o extremo da honra é a adoração. E o adorador, ele diz: não a minha vontade, sim a tua. Quantos aqui hoje querem honrar o Senhor? Não existe honra maior do que a fé. Você está esperando uma bênção que está demorando para chegar? Levanta a mão. Sabe como é que você honra a Deus? Dizendo: Deus, pode demorar, mas eu não abro mão disso. Eu vou continuar crendo em Ti, declarando, mesmo quando todo mundo diz: você está louco, está vendo? Teu Deus não fez nada. Da minha boca não vai sair isso. Eu vou continuar crendo. E eu quero te dizer, meu querido, que quando Deus olha para o coração de um filho e vê essa capacidade de resiliência, porque tem muita gente que é forte, mas não resistente. E a carreira do crente é longa. Você tem que ser resistente na fé. Crer até o fim. Na hora de Deus, o teu milagre vai chegar. Meu querido, você não é necessário em todos os lugares. Você não é necessário em todos os tempos. Você é necessário no lugar e no tempo de Deus para a tua vida. E isso tem a ver com a tua missão. Levante a mão para o céu. Senhor, eu quero agora te pedir que o Senhor venha pelo teu Espírito revelar aos teus filhos qual é o propósito que o Senhor tem para eles. Senhor, às vezes parece tão difícil saber qual é a tua vontade. Mas, Senhor, dá coragem para que os teus filhos tomem a decisão que o Senhor espera que eles tomem. Se o Senhor já está falando, dá coragem para que eles obedeçam. Se o Senhor ainda não revelou a eles, eu te peço, revela pelo teu Espírito. Porque eu sei que para esta geração eles nasceram.
e nasceram, Senhor, para revelar quem Tu és, através da Sua bondade, do Seu amor, da Sua instrumentalidade, dos Seus dons. Ó Deus, eu te peço, cada um de nós, ajuda-nos a viver com honra e dignidade, para glorificar o Teu nome, neste tempo de tanta desonra. E sobretudo eu peço que o Senhor faça uma obra dentro dos lares e das famílias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o inimigo seja envergonhado e o Teu nome glorificado. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Mas fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar o Teu nome, honrar as pessoas com as quais convivemos, a nossa família, os nossos pais, nossa esposa, maridos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas honradas, a cumprirmos a nossa palavra, onde quer que estivermos, ó Deus. Faz de nós, ó Deus, faze de nós instrumentos de salvação, de amor, de misericórdia, de graça. E humildemente nós te pedimos, Senhor, opera na nação brasileira, Senhor. Revela o Deus maravilhoso que Tu és, para que os que se entregarem a Ti, Senhor, tenham suas vidas transformadas. Senhor, nós oramos pelas nossas autoridades. Quem quer que ganhe, Senhor, a eleição domingo, pedimos que o Senhor coloque sobre eles temor, coração voltado para o povo, que eles possam abominar a corrupção, Senhor, e entender a grande responsabilidade, que o Senhor o ajude a fazer dessa nação uma nação honrada entre as nações da terra. Nós te suplicamos, Senhor, não permitas que o direito e a liberdade de pregar o Teu Evangelho nos seja tolhido. E agora, Senhor, que a graça de Jesus, maravilhosa, que o amor do Pai, do nosso Pai Celeste, e as consolações do Espírito da verdade, do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Uma semana muito honrada para você, em nome de Jesus.